No caldeirão em ebulição em que fervem as relações institucionais, o Poder Judiciário mandou um recado claro à população: não vai acabar com um mico na mão. Ou seja, o Brasil vai prevalecer, custe o que custar. Não é de hoje que o judiciário brasileiro chama para si a responsabilidade. Desde a Constituição de 88, que a Justiça vem deixando o papel de coadjuvante para assumir o protagonismo que lhe é conferido pela defesa intransigente da Carta Magna. Agora, mais do que nunca, a Justiça deve assumir um papel de destaque nos questionamentos legais sobre a análise pela Câmara dos Deputados do crime de responsabilidade que pesa sobre a presidente Dilma Rousseff, o impeachment. Se o impeachment tem em sua natureza o gatilho político, tem na Justiça a devida garantia do processo legal. Para esclarecer este tema tão complexo, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, recebe um dos mais renomados juristas do país, o professor Miguel Reale Júnior. O jurista Miguel Reale Júnior é conhecido dos brasileiros por ter feito a petição de impeachment contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Agora assina também o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para ele, essa não foi uma decisão fácil, não. Com uma enorme consciência jurídica, o professor Reale Júnior aguardou os fatos que pudessem se materializar em uma acusação de crime de responsabilidade por parte da presidente. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Miguel Reale Júnior. Acompanhe. Miguel Reale Júnior formou-se em 1967 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É doutor, livre docente e professor titular de Direito Penal da USP desde a década de 80. Foi secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo Franco Montoro e secretário estadual da Administração na gestão Mário Covas. Considerado um dos maiores juristas do país, Reale foi assessor especial da presidência da Assembleia Nacional Constituinte e ainda presidiu a comissão que analisou a responsabilidade do Estado em face dos mortos e desaparecidos políticos durante o regime militar. Anos depois, fez parte da comissão que elaborou a chamada Parte Geral do Código Penal e a Lei de Execução Penal. Foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Autor de diversos livros e artigos, Miguel Reale Júnior é membro da Academia Paulista de Letras. Olá, querido telespectador. Mais uma vez, uma enorme honra em acompanhar com você, nessa hora, mais um programa Discussão Nacional. Hoje, com muito orgulho, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior Assembleia da América Latina, recebe o professor Miguel Reale Júnior, um dos maiores juristas do país, penalista e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a tradicional faculdade do Largo São Francisco. Seu pai, o professor Miguel Reale, é considerado o maior jurisfilósofo da história do país. Vamos conversar sobre muitos temas: o sistema penal, o sistema carcerário, o período da redemocratização do país, sua atuação como secretário da Segurança e ministro da Justiça, até a chegada do pedido de impeachment, primeiro do presidente Fernando Collor e agora, mais recentemente, da presidente Dilma Rousseff. Professor Miguel Reale Júnior, em primeiro lugar, uma enorme honra estar aqui com o senhor. Eu desfrutei do privilégio singular, como aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em ter aula com o senhor de Direito Penal. E mais do que isso, uma aula em que, além dos conhecimentos teóricos, o senhor passava muita questão sobre respeito aos direitos humanos. E eu queria começar já com a primeira pergunta relacionada a isso. Com o período da redemocratização, eu estava justamente na faculdade quando saiu a primeira eleição direta para governador do estado, em outubro de 1982. Foi eleito com larga margem de votos o também professor, jurista e grande humanista André Franco Montoro. E o senhor assumiu
a Secretaria da Segurança Pública naquele período. Muito problemático. O que o senhor se recorda desse momento e como foi a tarefa de introduzir o respeito aos direitos humanos numa cultura de violência que vem associada à segurança pública? Primeiramente, prezado presidente, eu tenho uma grande satisfação em estar aqui neste programa de discussão nacional, que tem tido tanta repercussão. Quero cumprimentar e a satisfação de ter um aluno, ex-aluno da nossa Faculdade de Direito, no comando da nossa Assembleia Legislativa. É uma grande satisfação constatar, deixo registrado, penalista, autor de vários livros, é uma grande satisfação estar sendo seu entrevistado. E essa primeira pergunta é sem dúvida muito interessante, porque foi um momento em que se estabelecia uma nova mentalidade. Ou seja, era fazer com que caminhasse o trabalho da polícia, que é um trabalho de prevenção e de repressão, da polícia militar e da polícia civil, mas com respeito aos direitos do cidadão. Ou seja, durante todo o processo ditatorial, a polícia tinha a garantia de fazer abusos de autoridade e violências e ser preservada na apuração das suas responsabilidades. Então, a primeira questão foi realmente estabelecer responsabilização. Mas, mais do que isso, era necessário mudar o currículo, por exemplo, da Escola de Oficiais do Barro Branco. Eu fui ao Barro Branco para fazer uma visita e lá quis verificar quais eram as disciplinas que estavam sendo ministradas. Né? E verifiquei, por exemplo, que na formação do oficial da Polícia Militar, que é a polícia do povo, é a polícia que está na rua, né, em contato com a população, havia na grade curricular o maior peso para aulas de segurança nacional. Ou seja, do policial militar como um ajudante, como um braço da repressão política, formado nas ideias da segurança nacional, de que não existem adversários, existem inimigos, que não existe, senão, aquele que deve ser contido pelas suas ideias, pelas suas manifestações. Ou seja, a ideologia da segurança nacional prevalecia na formação do oficial da Polícia Militar. Então, me arvorei contra esta medida, com todas as dificuldades do instante, porque quero lembrar, quando o Montoro assume em 1983, nós estávamos ainda na ditadura militar, o presidente da República era ainda o Figueiredo, e a Polícia Militar estava, por decretos federais e por atos institucionais, submetida ao Exército. Ela era um braço do Exército, tanto que a indicação do chefe da Polícia Militar, do comandante da Polícia Militar, devia ser submetida ao Ministério do Exército. Mas recebi também uma grande compreensão nesse sentido do então coronel Viana, que era o comandante da Polícia Militar, e houve muito diálogo e muita conversa. Da mesma forma, com a Polícia Civil, que já tinha uma formação diversa, havia um grupo de delegados que tinham apoiado o Montoro com formação democrática, né? Mas que, ao mesmo tempo, estabelecia naquele instante um problema muito grave, que foi uma cisão, um confronto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Sempre houve diferenças e discordâncias entre ambas as instituições, mas naquele instante se agudizou, porque uma parte da Polícia Civil atribuía à Polícia Militar uma conotação ditatorial. E isto dificultou muito. Foi necessário realmente fazer uma composição e aproximar as duas polícias. Sempre entendi que não se pode deixar de ter uma polícia militar e uma polícia civil com funções absolutamente diversas e formações diversas. Mas o modo de unir as duas polícias, de fazer com que haja uma formação comum. Devem sentar no mesmo banco de alunos, devem ser estudantes juntos durante um bom tempo e depois diversificar e cada um ter a sua formação específica. Mas eu creio que a formação do delegado e a formação do oficial, do tenente, deve começar na sala de aula, sentados lado a lado, para saber quais são as vicissitudes de cada um e fazer uma união que nasça de baixo. Porque não adianta querer unificar de cima para baixo. Porque se unificar de cima para baixo, o capitão não vai respeitar o delegado de primeira classe. Então,
não é essa unificação a ferro e fogo não vai funcionar. Aliás, em todos os países existem polícias, como na França tem a polícia judiciária e tem a gendarmerie. Na Itália tem a polícia judiciária e tem o carabinieri. Então, em todos os países há polícia fardada e polícia que é investigativa, que faz a persecução penal. Não é? Note uma coisa, telespectador. Ali em 1983, o então secretário da Segurança Pública, Miguel Reale Júnior, semeava o embrião do conceito de unidade de ação entre a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e a Polícia Militar. Ou seja, acabando com uma ideia de rivalidade que infelizmente até hoje existe em alguns pontos, em alguns momentos, de uma corporação contra outra. Então esse foi o embrião e foi algo muito importante que foi frutificado e até hoje vem sendo trabalhado para haver uma evolução. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, na época que o senhor assumiu a Secretaria da Segurança Pública, nós tínhamos alguns jargões famosos. Bandido bom é bandido morto. Então, secretário que não pensa assim é um secretário frouxo que não consegue levar adiante o conceito de uma segurança dura. Direitos humanos não são para bandido. Ou seja, direitos humanos não constituem um conceito universal, uma conquista da humanidade. São só para uma parcela da população. E que preso tem que ser tratado como cachorro. E vimos hoje, infelizmente, o resultado disso, organizações criminosas no seio do sistema carcerário. Como era enfrentar a demagogia de programas sensacionalistas que não conseguiam entender, por não ter a experiência sua profissional, o que estava sendo feito e o trabalho de médio e longo prazo que ali se semeava. Como era essa demagogia? Como o senhor enfrentou esses ataques da mídia oportunista daquele momento? Sem dúvida houve, aliás era também de um ex-deputado que tinha um programa de rádio, Afanásio Jazade, que fazia o proselitismo em favor da violência policial, da frouxidão do governo Montoro. O que aconteceu? O governo Montoro de oposição ganha o governo de São Paulo. O que restava ao Maluf, e vamos chamar aos partidos da direita, se não tentar criar na população o medo, o receio, né? E, na verdade, havia também algo interessante que foi observado, que durante o governo Maluf, a Secretaria de Segurança ficou destroçada. Eu não fui o primeiro secretário de Segurança, o primeiro foi o Manuel Pedro Pimentel, mas eu fui encarregado de fazer o levantamento da situação de todas as secretarias e órgãos da administração. E a Secretaria de Segurança estava destruída, absolutamente destruída. Não tinha revólver, não tinha bala, não tinha cacetete, não tinha cavalo, não tinha fardamento. A oficina da Polícia Militar tinha pegado fogo, não tinha carro. Então, era um muro de lamentação de todos os prefeitos, porque não havia policiamento nas cidades do interior, não havia os prefeitos que pagavam a gasolina, ou seja, era uma terra arrasada. Então, esse negócio do Maluf dizer que ele era segurança, era tudo mentira. Houve um trabalho imenso de encontrar um Estado com 20% de déficit, recompor as economias e começar a municiar a polícia com viaturas, com fardamento, com compra de revólveres, compra de bala e tudo mais. Então, a primeira coisa foi enfrentar a dificuldade do policiamento sem meios. Segundo lugar, enfrentar esta direita que foi derrotada nas eleições, tomou a bandeira da defesa contra a insegurança como uma bandeira contra o governo Montoro. Era um início difícil, porque eu me lembro de uma cena, a Secretaria de Segurança era na Higienópolis, no casarão ali, e veio uma passeata de crianças, né, com alguns deputados, alguns políticos, cantando abaixo os direitos humanos para criança. Como se direitos humanos, que significa todo esse arsenal de direitos civis, de direitos políticos, de direitos de liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade da palavra, proteção da honra, proteção da integridade física, proteção da vida, ou seja,
todas as proteções que preservam a integridade e a dignidade da pessoa humana estavam sendo postas abaixo. Então, houve todo um trabalho para mostrar que pode-se fazer segurança pública e respeitar os direitos humanos. Não é necessário para a segurança pública que se desrespeite os direitos humanos. Pelo contrário, quando se desrespeita os direitos humanos, se está abrindo a porta com um exemplo negativo para atos de violência serem praticados também pela população a copiar aquilo que as autoridades fazem. Até porque no sistema carcerário, quando houve uma pesquisa, que os crimes mais violentos, 80% são praticados por aqueles que já passaram uma vez, pelo menos, pelo sistema carcerário, que infelizmente continua ainda uma escola do crime. Então, e não havia prioridade para isso. Na época, aliás, não existia Secretaria de Assuntos Penitenciários. Ela estava integrada à Secretaria da Justiça. E surgiu um movimento que não se sabia se era um boato, se ele existia, que era, na época, nos anos 80, a chamada Organização Serpentes Negras, que acabou, se é que existia mesmo, acabou virando aqui o que hoje se falava no PCC. O que existe de boato, de fantasia? Eu lembro que o juiz corregedor na época era o doutor Haroldo Luz. O que era de verdade ou não e de exagero nessas organizações? Ali foi um grande confronto com a figura do secretário de Justiça, maravilhoso advogado, grande defensor dos direitos humanos, que é o Zé Carlos Dias, que enfrentou uma parada difícil, porque teve repercussão política, houve a acusação de que ele estava lá para proteger os presos, para proteger os criminosos e tal. Quando, na verdade, por quê? Porque ele defendia medidas de humanização do presídio, né? E não é com violência dentro do presídio que se vai obter alguma vantagem para a sociedade. Né? Pelo contrário, muito pelo contrário. Esse índice de reincidência que o presidente lembra, elevadíssimo no Brasil, decorre não só das péssimas condições da vida prisional, não só quanto à acomodação, havia superdotação carcerária, naquela época havia ainda casas de detenção com mais de 2.000, 3.000 presos a mais do que era a sua capacidade, né? As delegacias de polícia tinham se transformado em locais de cumprimento de pena, não só de pena e também de recolhimento de prisão preventiva. Ou seja, estava destroçado o sistema penitenciário, tal como o sistema de segurança pública. Então, foi necessário começar algumas medidas de humanização da vida prisional, para exatamente não ser tratado como cachorro. Mas o que é mais importante, que eu acho que até hoje, infelizmente, isso não tem sido realizado e continua o problema da reincidência, é o problema da falta de assistência ao egresso. Na lei de execução penal, da qual eu participei na elaboração, nós dávamos acentuávamos muito dois aspectos dentro da vida prisional. O trabalho, porque sem trabalho o preso fica cariminholando e com o tempo perdido. Todo mundo pensa que o preso é um beneficiário de não ter o que fazer. Pelo contrário, ele entra em desespero. Ele é atacado da sua saúde mental sem ter o que fazer. Por isso o trabalho, inclusive, é uma moeda de troca dentro do presídio. O chefe de cadeia, o cadeieiro, quem manda na cadeia, o preso que manda na cadeia, o líder lá, ele vende trabalho. Porque o trabalho é uma forma de sobrevivência, de rigidez mental. Então o trabalho é fundamental e é fundamental a assistência ao egresso. Porque o sujeito que ficou preso, que perdeu todos os papéis que ele representou na sociedade, ou que ele representava na sociedade, que se adapta a um sistema de uniformização de comportamento e tal, um novo mundo, que é o código de dentro do mundo prisional, ele não sabe mais depois, quando sai, viver na vida livre. É como se ele tivesse tido um problema de fisioterapia, ele precisa ter uma fisioterapia de alma. Quer dizer, voltar para a rua vai ser muito mais difícil. Primeiro que ele vai sair marcado como um ex-condenado, desprezado muitas vezes até pela própria família. E ele vai precisar de uma ajuda para caminhar na vida livre. Senão, ele volta para a cadeia. Ele pratica o crime muitas vezes porque não tem alternativa, porque ele não sabe mais o que fazer. Então, a sociedade sai punida, porque ela vai ter que sofrer um novo crime, vai ter um novo processo, o preço do processo, porque custa caro a justiça, e depois o preço do novo encarceramento. Então,
dar auxílio ao preso no momento que ele sai é algo que é em benefício da sociedade, em benefício do preso, da sua família, mas fundamentalmente também em benefício da própria sociedade. O senhor acha que houve um amadurecimento da sociedade com relação a estas questões? Uma vez que, na época, havia assim a ideia de que o bom secretário, aquele que cuida da segurança, é o que preenche o imaginário latino do machão, aquele que quer matar, que autoriza, que não dá direito a preso. Ou seja, a polícia ela tem que ser uma polícia dura. A polícia tem que ser temida pela população e não respeitada. O senhor acha que hoje a sociedade começa a compreender que o ideal é ter uma polícia profissional, técnica, que age com perícia, com eficiência, que é bem treinada, no lugar daquela polícia que vai e resolve, como em filme de bang bang? A sociedade está aceitando isso? Eu acho que cada vez mais vai se conscientizando de que a polícia violenta, ela traz medo na população. A população tem medo da polícia. Isso pesquisas já revelaram que a população é temerosa. Quando vem um carro de polícia, já fica com receio. Então é isso que a população quer. Não é? E por outro lado, ao lado da polícia militar, que é a polícia, a justiça posta nas ruas, tem que se pensar também na polícia civil, na modernização da polícia civil e no preparo da polícia civil para fazer a investigação. O presidente é promotor público, sabe como chegam muitas vezes inquéritos absolutamente sem dados, sem elementos. Mas mais que isso, né? Quantos boletins de ocorrência de roubo ficam nas gavetas porque não se investiga a autoria de forma nenhuma? O índice de autoria descoberta é muito pequeno. E aí está a impunidade não está na lei, não está no trabalho, está na incapacidade de descoberta da autoria, que leva, sem dúvida nenhuma, a uma multiplicação de atos delituosos. Então há muito que se fazer, mas acentuou um aspecto importante, como é fundamental que o secretário de Segurança não seja trabilhário, não seja um homem da violência, porque a cultura da violência passa com uma rapidez, da figura do secretário até o soldado, com uma rapidez incrível. Agora, o inverso, a criação de uma polícia que seja eficiente, mas ao mesmo tempo respeitadora dos direitos da população, isso é difícil. Perfeito. Isso para construir, agora para destruir é tão fácil. E algumas vezes isso foi destruído. Professor, hoje, nos passados mais de 30 anos, nós temos a matéria de direito, a disciplina de direitos humanos obrigatória. A Polícia de São Paulo, a Polícia Militar, ela é reconhecidamente como a melhor polícia do país, uma polícia eficiente, e os níveis de homicídio despencaram. Hoje nós estamos dentro do nível de tolerabilidade da Organização das Nações Unidas, com menos de 10 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. O que falta para acabarmos com a sensação de insegurança que ainda persiste na sociedade? O que falta para que a polícia consiga mais estrutura para investigar mais casos, tornar-se uma polícia judiciária investigativa e uma polícia ostensiva, preventiva, eficiente? Ou seja, dizer eficiente seria injusto, mais eficiente seria adequado. Bom, veja bem, o índice de homicídio efetivamente caiu por vários fatores, mas um dos fatores é o sucesso das investigações. Por quê? Porque é mais fácil investigar quem é autor de homicídio. Porque não se mata alguém desconhecido, mata-se a pessoa por algum motivo. Então, a motivação leva à descoberta da autoria. Né? Então, eu me lembro quando eu fiz o diagnóstico do sistema criminal também, havia um índice de linchamento muito grande. É verdade. Era um momento de linchamento, nos anos 2000, por aí. Linchamento e ação de justiceiros e tal. A polícia se dedicou à averiguação dos atos de linchamento e houve uma queda abrupta disso. Ou seja, como funciona, como prevenção, a repressão por via da Polícia Civil, de investigar e punir os autores. Agora, no caso que mais nos atemoriza todos nós, que é o roubo à mão armada. Certo. Esse é o crime que atemoriza a todos. Ele ocorre na periferia, ele ocorre nos bairros de classe média e ocorre nos bairros de classe alta. Ocorre em todos os lados. Não é?
ocorre na população de classe mais pobre, para roubar tênis, roubar jaqueta, relógio, e ocorre para roubar carro, isso dos lugares mais desenvolvidos. Muito bem. Só que este crime tem um índice de averiguação, de descoberta de autoria muito pequeno. É nisto que precisa se concentrar, tanto a questão preventiva de policiamento, mas fundamentalmente a questão de obtenção, de comprovação de autoria, que vai ser reduzido. Um outro aspecto são medidas preventivas de cunho social. Isso é fundamental. Ou seja, nós temos uma sociedade, São Paulo é uma cidade que é a mais rica do país e a mais pobre do país. Um contraste imenso. E as regiões pobres, elas não têm nenhum equipamento de socialidade entre as pessoas. Aquelas casas, todas elas amontoadas, sem alvenaria, quer dizer, sem pintura, sem telhado, com esgoto correndo no meio do calçamento, com aquelas, coitadas daquelas crianças que estão ali, muitas vezes durante o dia, perdidas ali, tem quem efetivamente cuide delas, porque muitas vezes são as mães que são heroínas, mulheres que são mães de donas, chefes de família, que vão ter que sair para trabalhar. Ou seja, é uma desorganização social. Aí que entra o Estado, e o Estado especialmente por via da justiça. Por isso eu sou, há muito tempo, forte defensor dos Centros Integrados de Cidadania, que é um trabalho da Secretaria de Justiça, já teve mais repercussão. Eu sou um adepto fundamental disso, de levar a justiça até a população. O senhor pode explicar para o telespectador o que é esse centro que está nos assistindo? Esse centro, o que eu mais conheci foi o centro da cidade de Tiradentes. É um estabelecimento que reúne o juiz, que é juiz civil, não é nem juiz criminal, no caso, era juiz civil, o promotor, o delegado de polícia, um tenente ou capitão da polícia militar, né? E também serviços de emprego, de também tirar documentos e tal. É uma espécie de poupa-tempo pequeno, mas a mera presença do juiz é um calmante para a sociedade. Acho que os juízes não se conscientizam, talvez, do papel social que eles representam. E eu vi cenas extraordinárias neste SIC de Cidade de Tiradentes, né? Inclusive, eu levei o Zé Carlos Dias lá, quando ele era ministro da Justiça, para que ele conhecesse o general Cardoso, que era do gabinete institucional do Fernando Henrique, se interessou por isso para difundir essa ideia no Brasil todo. Por quê? Porque o juiz está lá, chegou uma senhora e disse assim, veio me relatar, o senhor não imagina como eu fico satisfeita de poder entrar aqui sem ter que pisar devagarinho e falar baixinho. E eu posso olhar no olho do juiz. Perfeito. E contar para ele o que se passa comigo. Ou seja, é prevenção. Antes que o problema ocorra, ele é levado ao juiz. A pessoa tem a liberdade de chegar ao juiz, chegar ao promotor e contar, na minha família tem isso, meu filho está fazendo isso, está errado, eu tenho uma briga com meu vizinho. E aí interfere. O juiz interfere. Ou mesmo, essas conciliações que estão se desenvolvendo, das conciliações e desses do EJUS, como é? Sejusques. O interessante é que não fosse o Sejus no centro da cidade, que fosse se instalar lá. Perfeito. Perto. Eu vi trabalhos maravilhosos o melhor lugar, o melhor estado onde mais se desenvolve é no Ceará. Foi o Tasso Gereissati que instalou a primeira casa de conciliação. Que são pessoas da sociedade, sem maior relevo, digamos, de ser presidente da associação, não são pessoas respeitadas pela sua vida, que se colocam como conciliadores e que faziam apenas um curso. Sabe qual? Aprender a ouvir. Olha só. E ouviam. Parabéns. E a única participação delas, como deve ser o do conciliador, é de estabelecer o contato entre as partes para que elas se entendam. Isto tem um efeito
Agora, se for um juiz de direito mesmo, e um promotor, eu vi uma senhora chegar, cumprimentar o promotor, disse, o senhor é o promotor? Mas o senhor não imagina que emoção que eu tenho de cumprimentar um promotor. Ou seja, é um respeito que a justiça exerce sobre a população, que acho que o judiciário não se dá conta da força que ele tem de ser um conciliador, imenso conciliador, num universo de grande desorganização, que é o universo da periferia das grandes cidades. Qualquer grande cidade, qualquer cidade com mais de 400, 500 mil habitantes é uma cidade desorganizada. Então, aí, esse é o papel. Então, fazer o que a Fundação Roberto Marinho faz, por exemplo, em Cidade Esperança, lá na Jardim Ângela, que é colocar um clube para a sociedade. Jardim Ângela caiu de ser a cidade mais violenta do mundo para ser uma das cidades com índice normal de criminalidade. Por quê? Porque ali tem um clube, as famílias vão frequentar, os filhos passam o tempo lá fazendo judô, jogando futebol, nadando. Ou seja, precisa levar arte, precisa levar teatro, precisa levar, diversificar as formas de socialidade. Porque hoje, o que acontece no bairro de periferia? Onde o sujeito vai? O sujeito chega em casa cansado, e aquela barulheira, criança, uma casa junto à outra, ele vai para o boteco. E nós sabemos que a maior parte dos homicídios ocorrem dentro do bar ou nas proximidades de bar. Então, veja que há medidas de cunho social, que chamamos de política criminal de cunho social, que podem ser feitas, não custam caro, sabe? Não custam caro. E dão resultado. Dão resultado. Quer dizer, é melhor prevenir do que remediar. É combater lógico. a causa é mais fácil do que combater o efeito. O efeito, o efeito custa caro. Brocar do latim, sublata a causa, tolhe o teu efeito. Efeito. Professor, vamos falar um pouquinho, ainda aproveitando a sua experiência, que é prática e teórica, conciliando ambos. Em 1984, muda-se a parte geral do Código Penal. E, mais especificamente, com uma outra lei, 7.210, a Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal cria vários institutos. Patronato, a progressão de regime, a casa do albergado, a colônia penal agrícola, traz a progressão de regime, a remissão de pena pelo trabalho. Na época, os críticos diziam, essa é uma lei feita para a Suíça, não para o Brasil. Mas, na época, eu estava ainda na faculdade, eu me recordo, a lei foi feita na convicção de que o Estado, a administração pública, iria fazer a sua parte. Ou seja, tomar as medidas administrativas para tornar possível aquele arcabouço. Passaram-se, entrou em vigor em janeiro de 1985, passaram-se mais de 30 anos. O que é preciso fazer diante de, olhando para trás, constatarmos a ineficiência do poder público como um todo, ao longo de mais de 3 décadas, e implantar as medidas estabelecidas de ressocialização pela Lei de Execução Penal? O que o senhor hoje modificaria na Lei de Execução Penal, ou que tipo de sanção o senhor imporia pela omissão do Executivo? Muito bem lembrado isto. Porque sempre eu disse que a Lei de Execução era um ponto de partida, não era um ponto de chegada. Muito bem. Infelizmente, ela ficou um ponto de chegada. Ou seja, pouca coisa foi feita. E foi deturpado. E hoje está completamente deturpado. Primeiro, a prisão albergue, que era uma experiência de sucesso, implantada em São Paulo, havia mais de 100 casas de albergado. Na época de Manuel Pedro Pimentel, nosso professor na faculdade, secretário de Justiça, do governo Paulo Egídio, bem antes do Maluf. Mas ele tinha construído inúmeras casas de albergado, uma experiência muito positiva. Mas depois, quando um albergado pratica um crime, quem vai para Berlinda não é o albergado, é a casa do albergado. E a imprensa bater firme. É casa de albergado, a sociedade passa a ter medo de ter casa de albergado. Eliminou-se a prisão albergue. Então fragiliza-se. Não tem a prisão albergue, que é uma prisão difícil de ser cumprida, porque é a prisão de todo dia. O sujeito sabe que ele sai para trabalhar e tem que voltar para dormir na cadeia. E tem que passar o final de semana na cadeia. Evidentemente
que é uma prisão que é ruim, não é fácil de ser cumprida. Aí criaram o albergue domiciliar. Aí criaram o albergue domiciliar. Aí acabou. Avacalhou de vez. Avacalhou de vez. Esse é o termo. Esse é o termo, avacalhou de vez. Aí vira albergue domiciliar. A lei de execução, inclusive, especificamente dizia, não se pode transformar a prisão albergue em albergue domiciliar. Já imaginando. Exatamente. Mas o juiz diz, mas como que eu vou fazer? Não tem casa de albergado. Então, a melhor coisa continua a existir a casa de albergado no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Eu propus em 2000 um projeto de lei modificativo, tanto da parte geral quanto da Lei de Execução Penal, que acabou não sendo votado, que acabava com a prisão albergue. Porque depois se estabeleceu que poderia haver as penas restritivas até 4 anos. Então não tinha mais sentido a prisão albergue. Acabava com a prisão albergue. Mas já que era para avacalhar, avacalhou-se de vez, porque não se... Quando eu estive no Ministério da Justiça, um grande projeto que foi, aliás, objeto de uma reunião de todos os governadores do Palácio do Planalto, foi um compromisso dos governadores e uma dotação orçamentária para a construção de presídios semiabertos. O grande déficit prisional do Brasil é o presídio semiaberto, que é um presídio que tem características de menor segurança, por isso são mais baratos de ser construídos, porque não tem muralha, né? Tem alojamentos coletivos, né? Pode ser um presídio semiaberto agrícola ou agroindustrial ou industrial, né? Com menos exigências de segurança, que é para a passagem do sistema fechado para um sistema semiaberto. Agora, o que acontece, prezado Cabeça? Não tem o sistema semiaberto, a Record diz, não tem o semiaberto, não pode ficar cumprindo o fechado porque já tem direito do semiaberto. Então vai para a prisão aberta, mas não tem prisão aberta, então vai para casa. Quer dizer, e a lei que é ruim, não a falta de implementação. Que não se implementou nada. E o judiciário fica naquela dúvida, o que eu faço? Compreendo o dilema do juiz. Eu não tenho estabelecimento semiaberto, eu não tenho estabelecimento de prisão albergue. O que acaba fazendo? O sujeito sai do fechado, muitas vezes vai para casa. Perfeito. Exatamente. Então, a fragilidade da repressão penal também é um ponto importante de redução da criminalidade. Ou seja, não é porque eu sou um defensor dos direitos humanos que eu quero que a repressão penal seja frágil. Claro. A repressão penal está prevista no Código Penal, na Lei de Execução, como um sistema progressivo que vai levando o condenado de um sistema fechado a um semiaberto, onde ele já tem. E nem o semiaberto é o que hoje está se aplicando, também quer sair todo dia. Isso virou prisão albergue. Então, o que acontece? Na época que o Zé Dirceu estava cumprindo o sistema semiaberto, o que ele fazia? Ele ia para o escritório, ia para um, sei lá, um lugar que ele ia trabalhar. Não é? O senhor sabe que eu fui ver o Código Penal de novo, que eu falei, eu acho que eu estudei errado, isso não é regime semiaberto que eu estou vendo. Isso é regime aberto. O sujeito sai para trabalhar e vai dormir na prisão. Então, esse em vez de dormir na prisão, dormia na prisão albergue, mas até se permitiu depois que houvesse agora extensão do semiaberto, o aberto, que era a prisão albergue, para dormir em local, alojamento dentro da prisão. Então, o semiaberto virou o aberto. Se não fosse triste, seria agora, cômico. o semiaberto, e mais, o semiaberto permite a saída, mas está na lei de execução, permite uma saída por 7 dias. É verdade. E depois, 45 dias novamente recolhido, e aí que pode, conforme o comportamento, sair de novo. Sair para estudar. Para estudar, sair para ver, sair para alguma atividade. Mas não é esse sair todo dia. Então o semiaberto virou nada. Então se destruir o sistema. Então, só para o nosso telespectador acompanhar, tem alguns que não são da nossa área jurídica. Pela lei, quem recebe mais de 8 anos tem que começar a cumprir a pena no regime fechado, na cadeia, na penitenciária. Se ele pega uma pena superior a mais de 4 e chega até 8, ele pode começar a cumprir a pena numa colônia penal, que é uma área, como o professor explicou, com alojamentos, ele dedica a atividades agrícolas ou industriais, e quem pega 4 anos ou menos tem direito a ficar em liberdade durante o dia, e à noite, nos finais de semana, se recolhe a um instituto chamado Casa do Albergado. Primeiro, não fizeram colônia penal. Então, a pessoa não tem como começar o cumprimento da pena numa colônia penal. Então, começa a cumprir já em liberdade. Não fizeram Casa do Albergado, então ele não tem aonde dormir. Então, ele volta para dormir em casa, porque não construíram a Casa do Albergado.
E quando ele recebe uma pena alta, depois de um sexto da pena, ele teria direito a ter uma colônia penal para começar a sua ressocialização. Como não é feita a colônia penal, ele vai para a rua. Então, ou seja, a lei acabou recebendo uma censura sem ter culpa. E, na verdade, o Estado não construiu casa do albergado, não construiu colônia penal, e nós temos hoje esse problema. Então, a minha pergunta é o que fazer diante disso? Hoje nós estamos com mais de 500 mil presos no Brasil. Não chega o número de penitenciárias que são construídas. O que tem que fazer? Até porque essa sua explicação, que 8 anos vai para o regime fechado, dizer, também nas penas entre 4 anos e 8 anos, ou mesmo até menor, pode ir para o sistema fechado. Também. O juiz é livre para estabelecer. Então, nos casos de roubo, que as condenações são, em geral, 5 anos e 4 meses, que é a contagem... Batidão, né? Que é roubo qualificado por uso de arma ou coautoria, por exemplo, ele vai para o fechado. Nenhum juiz dá semiaberto para autor de roubo à mão armada. Muito bem colocado, muito bem Então, lembrado. a maior parte da população carcerária, a população carcerária hoje, uns 70% é crime contra o patrimônio, roubo. Certo. Alguns casos, evidentemente, de homicídio e tal, mas um número pequeno, perto do número de roubo. Sim. Depois, tráfico de droga. Perfeito. Uns 20% e 10% outros crimes em geral. Então, e assim mesmo, com a ineficiência da Polícia Civil na apuração dos crimes de mão armada, né, nós temos 500 mil presos. Imagine se a polícia fosse eficiente. Pois é impressionante. Mas isso seria impressionante, porque, na verdade, é 1 a 2% de descoberta de autoria. É verdade. Então, é um número muito pequeno. Então, nós temos... parar e dizer o que é que nós vamos fazer para equipar o sistema prisional de forma que ele seja eficiente, da forma que ele responda à necessidade da sociedade. É necessário criação de... Eu acho que tem que continuar o semiaberto, tem que continuar o fechado, tem que dar trabalho no fechado, acabar com a prisão albergue, porque essa não vai resolver mesmo. Nem o sursi se justifica mais, porque tem as penas alternativas. Sim. Não precisa do sursi. Era a nossa proposta. Alguns advogados andaram gritando, berrando, acabar com o sursi, mas se tem a pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade e tudo mais, para quê? Eu não me recordo de sursi sendo aplicado, mas só substituição por pena restritiva. Por pena restritiva, evidente. Mas houve tanta grita, né? Então, acho que essas são algumas medidas e eu reforçaria isso. A assistência ao egresso. Perfeito. Bom, vamos agora falar do ministro da Justiça, Miguel Reale. Conta um pouco dessa tua experiência, ministro da Justiça, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quais foram as medidas? Como é o presidente Fernando Henrique no dia a dia? Quais as conversas que tinham, a reunião? Conta um pouco desse dia a dia do ministro com Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente. Bom, eu fiquei pouco tempo no Ministério porque enfrentei a crise do problema do Espírito Santo. Sim, eu lembro. Que foi, infelizmente, uma medida do presidente que me forçou a pedir a saída. Mas entrei num momento de grande conturbação, na medida em que era um ano eleitoral, com o PT a criar todos os tipos de conturbação, a tal ponto que eu decidi criar um ombudsman eleitoral. Estão desconfiando, porque a Polícia Federal é a polícia encarregada da apuração dos crimes eleitorais. Então vamos ter um ombudsman eleitoral, né, que foi o desembargador Adalto Suanes, sim, saudoso, que eu convidei para assumir essa posição de a famosa Quinta Câmara do Tribunal Criminal, que ficaria com um homem ilustrado, de formação de direitos humanos muito significativa, que ficaria responsável por ser o controlador da atuação regular de devido processo legal da Polícia Federal. Perfeito. Para dar segurança a qualquer dúvida. Aos jurisdicionados em geral, e especialmente à oposição. Né? Ao mesmo tempo, essa medida que lhe contei de fazer um programa efetivo de criação de presídios semiabertos, né, que era um fato auspicioso de tentar reconstruir o sistema penal, né,
E, ao mesmo tempo, várias medidas estavam sendo tomadas também com relação à educação no trânsito, porque era um ponto fundamental de contato do Estado no sentido. O trânsito é um problema de saúde pública, quase. Né? Ao invés de ser só repressivo, vamos fazer um grande projeto de educação no trânsito. Perfeito. Sempre aquela linha preventiva. Preventiva. Não é? Em suma, havia vários projetos em andamento, mas, infelizmente, depois eu tive que me exonerar do cargo por causa do Espírito Santo, que era um problema muito grave. Né? O Espírito Santo era um problema gravíssimo. Juízes, advogados, delegados estavam sendo mortos pelo crime organizado que tomou conta do Espírito Santo. As organizações criminosas do Rio de Janeiro tinham se transferido para o Espírito Santo e tinham dominado o Estado. E o seu alerta foi válido porque ali perdurou por muitos anos. Logo depois, o juiz de execução foi morto, depois que eu saí. E que era a intervenção no Espírito Santo. Intervenção, porque a Constituição tem uma forma de intervenção que é intervir num Estado para a proteção dos direitos humanos. Perfeito. A ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Ordem dos Advogados me procurou e eu conversei com o presidente Fernando Henrique, e o presidente Fernando Henrique deu luz verde para que eu fosse avante com essa ideia. Houve uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e aí o Conselho decidiu, e isso combinado com o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, ele participou dessa reunião, e fizemos juntos, inclusive, o elenco de medidas a serem tomadas, se aprovada essa proposta de intervenção, a ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. E assim foi feito, ele participou da reunião e bateu palmas e tudo mais. Depois eu não sei até hoje o que é que aconteceu. No dia seguinte eu estava para embarcar para Costa Rica para assinar um convênio para trazer o PNUD para o Brasil, que era o órgão das Nações Unidas aqui para São Paulo. E o que aconteceu é que eu vi na televisão o Geraldo Brindeiro fazendo uma declaração dentro do Palácio Planalto, dizendo: acabo de ter uma entrevista com o presidente Fernando Henrique e estou autorizado a dar essa entrevista e quero dizer que a ideia de intervenção no Espírito Santo é uma ideia do ministro da Justiça, não é uma ideia do governo. Aí. Nada mais restava fazer. Não, eu estava totalmente desautorizado. Perfeito. Né? Em suma, mas o convívio com o presidente Fernando Henrique, por quem eu tenho uma grande estima, continuamos a ter relações, e ele admira muito o senhor. É um grande homem, realmente um grande homem, a quem eu admiro e que foi realmente um inspirador de uma mudança significativa no Brasil. Professor Miguel Reale, o senhor é um dos maiores juristas do país. Professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Então, para quem não sabe, tem que fazer a dissertação de mestrado para ser mestre, depois a tese de doutorado para ser doutor, depois a livre docência e, finalmente, a cátedra, que é a titularidade. Tinha um outro concurso que desapareceu, que era de ser adjunto. E o professor adjunto também. Que desapareceu, pelo menos os atuais não têm esse então, obstáculo a mais. Várias teses, vários estudos. Elaborou, responsável, que integrou a comissão de elaboração da nova parte geral do Código Penal, da Lei de Execução Penal. Seu pai foi talvez o maior jurisfilósofo do país, com a teoria tridimensional do direito. Direito é fato, valor e norma, é a lei, o fato, interpretar o fato diante da lei. E o senhor teve um papel fundamental, juntamente com outros bravos advogados, o senhor citou o doutor José Carlos Dias, na luta contra os excessos da ditadura, quando as pessoas eram arrastadas para centros de tortura, os DOI-CODES, e onde se rasgavam ordens de habeas corpus, quando se iam despachar. O senhor lutou pela afirmação da democracia. Por que o senhor pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Veja bem, primeiramente, os partidos de oposição me pediram uma análise com relação à prática de crime comum, que são os crimes de responsabilidade fiscal,
contra a responsabilidade fiscal. 1079, a lei 1079. E os crimes que estão na lei, no Código Penal, quando surge a lei de responsabilidade fiscal, que é um dos alicerces da economia de um país, é uma das pernas da economia do país, essa lei também cria crimes no Código Penal, do artigo 357A a C, para ver como é importante a responsabilidade. E cria as figuras de crime de responsabilidade. Hoje, aliás, está nas redes sociais, nos noticiários de UOL e tudo mais, a entrevista do Gilmar Mendes dizendo: estão pensando que crime de responsabilidade é você pegar dinheiro, ter conta na Suíça. Não é. É uma infração político-administrativa que demonstra descaso com a administração, descaso com os valores que devem presidir o ato de ser responsável pelo governo. E isso que chama, tem dois atos ali que são importantes. Primeiro, a probidade administrativa, quer dizer, que é fundamental, porque uma das acusações é no sentido de que ela foi condescendente e não estabeleceu a responsabilização dos seus subordinados na Petrobras. Ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras por 10 anos. Só para lhe lembrar uma coisa importante, em 2007, o Tribunal de Contas da União recomendou à Câmara que, na lei orçamentária, impedisse a continuidade da refinaria de Abreu Lima por causa de irregularidades. O Congresso não acatou. Em 2009, novamente faz essa recomendação e o Congresso acata e, na lei orçamentária, estabelece que deve haver paralisação da obra de Abreu Lima. O presidente Lula veta esse dispositivo e determina que seja feita uma apuração, uma comissão apuradora para saber se existiam ou não irregularidades na Petrobras. Essa comissão trabalha durante 3 anos e já no mandato da presidente Dilma, em 2012, conclui o seguinte: não há irregularidade nenhuma na Petrobras. Depoimentos de testemunhas no sentido de que a presidente tinha conhecimento pleno do que ocorria na Petrobras. Inclusive com troca contínua, como ela é uma pessoa que gosta de seguir para e passo o que acontece. Assume, não destitui os diretores da Petrobras. Inclusive um deles, que era o Cerveró, vai para a BR Distribuidora. Suma, é falta de responsabilizar, deixou de responsabilizar os seus subordinados. Outra coisa são as pedaladas. O que são as pedaladas? Todo mundo diz: a pedalada é um problema contábil. Não é um problema contábil. É por conta das pedaladas que nós estamos na situação que nós nos encontramos de depressão econômica. Isso que a população tem que saber. Não é uma questão meramente contábil. O que é? O Estado estava quebrado, estava falido, e se tentou maquiar, ou se maquiou efetivamente a situação de desespero das nossas finanças. Então, para pagar compromissos fundamentais como Bolsa Família, isso, outra coisa, o que ela fez? Ao invés de tomar as medidas que devia ter tomado, que era acabar com as desonerações fiscais, que retiraram do Tesouro 200 bilhões, acabar com o enxame de cargos em comissão que levou todos os apaniguados a cargos no governo federal, de acabar com a corrupção que retirou do Tesouro milhões e bilhões. O que ela faz? Ela saca dinheiro dos bancos, ela contrai empréstimos com os bancos oficiais, porque eles eram os repassadores, é a Caixa que repassa o dinheiro da Bolsa Família, é o dinheiro para a conta do Banco do Brasil, que vai o dinheiro para Minha Casa Minha Vida, ou o BNDES até para financiar empresas e tudo mais. Ele se vale do dinheiro dessas instituições financeiras que são do Estado e não registra essas despesas como débito, praticando uma falsidade ideológica. Ela não registra como débito. E então todos os agentes econômicos, e nós todos, eleitores, tivemos a ideia de que as finanças do país estavam corretas. E que nós iríamos, dentro do equilíbrio fiscal, ter condições de ter desenvolvimento e crescimento no ano de 2015.
Quando acaba a eleição, o que ela faz? Manda uma lei correndo para mudar o nível do débito, a autorização do débito fiscal, para não desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias. Ali se revela tudo. Ali se revela que tinha havido uma grande mentira, uma grande maquiagem. E, na verdade, é lógico que ela ia pagar o Bolsa Família, em vez de fazer as desonerações. Se ela não pagasse o Bolsa Família, aí ia ser uma grita e ela ia perder a eleição. Então, ela paga o Bolsa Família com dinheiro do banco. Não registra isso como débito. Gera um superávit primário inexistente. Ou seja, o crime de responsabilidade não é pôr a mão no dinheiro. O crime de responsabilidade é irresponsabilidade na condução das finanças, na condução da administração pública. A desmerecer a confiança como chefe de governo. É isto. O jurista Miguel Reale Júnior apontaria, portanto, atentado à lei orçamentária, atentado à lei de improbidade e atentado à lei de responsabilidade fiscal. Seria Sim, isso? Exatamente. Então, a minha pergunta é, no seu modo de ver, o processo de impeachment é um processo jurídico e não apenas político? Existe fundamentação jurídica e fática para levar adiante o processo de impeachment? Eu creio que sim. Perfeito. Aliás, houve juristas que se reuniram com a presidente, né, que disseram que ela agiu em estado, com as pedaladas em estado de necessidade. Estado de necessidade? Por quê? Não, porque ela teve que pagar os benefícios sociais. Eu disse, não, ela não precisava fazer empréstimos. Ela que cortasse cargos em comissão, cortasse as desonerações, ou seja, o estado de necessidade, o presidente sabe como ninguém, exige que não haja outro meio. Ela tinha outros meios para ter dinheiro para pagar os benefícios Chegou sociais. a ser levantada essa tese? Ontem, do estado de inclusive, necessidade? penalistas respeitáveis. Ontem, um penalista respeitável, muito nosso amigo, pelo que tem uma admiração, um dos maiores penalistas brasileiros, que é o Juarez Tavares, né, disse isso, como outros disseram isso. E um deles acaba de dizer que é golpe. Um deles, jurista, acaba de dizer que é golpe. Agora, golpe, que é um pedido fundamentado, que vai à Câmara, tem que passar por uma comissão especial, tem que passar por uma aprovação na Câmara por 2/3 dos deputados e depois 2/3 dos senadores, qual é o golpe? Golpe dá quem faz isso para assumir o poder. Eu não quero assumir o poder, nem ninguém quer assumir o poder. Nós não queremos é que esse poder seja mal usado, que esse poder esteja em mãos erradas. É isto. Agora, dizer que é golpe chega a ser ridículo. É ridículo, porque é um instrumento da Constituição. Diz a presidente, eu fui eleita. Isso é evidente. O impeachment existe para quem foi eleito. Não existe impeachment para quem não foi eleito. Né? É coisa óbvia, né? Professor, a tese do estado de necessidade me parece já a admissão de que foi praticado o fato. Foi, exato. Então, é porque inicialmente se negava o fato. É. Então agora diz, não, eu fiz, está errado mesmo, Mas eu precisei fazer. Mas é legitimado, tem uma causa de exclusão da criminalidade. Parece uma confissão do fato. É uma confissão do fato. Primeiro confessa que o Estado... Aí diz, é para pagar. Sabe por quê? Porque aí tem apelo social. Ela fez isso, mas foi para pagar a Bolsa Família. Bom, mas para pagar a Bolsa Família, era só acabar com a desoneração, só acabar com a contenção dos preços do petróleo, com os preços da eletricidade, que as empresas estatais receberiam o preço justo. O que aconteceu? De repente, abre-se essa caixa cheia de venenos, e aí o que tem? Preços defasados, falência da União, tem que aumentar o preço da gasolina, tem que aumentar o preço da eletricidade vertiginosamente, paralisa-se completamente a atividade econômica, porque o Estado deixa de ter condições de investir e começa também a pôr títulos no mercado, e hoje não se emite mais dinheiro, mas se emite título para vender, e o mercado comprando títulos cada vez mais caros, e começa o processo inflacionário. Então, é inflação, é recessão, uma conjugação que leva àquilo que é o pior de tudo, depressão. E isso que nós estamos vivendo, vem do quê? Vem de ter se recorrido à pedalada para esconder de nós todos a situação real do país. Professor, nós estamos quase no encerramento do programa, mas eu preciso ainda fazer uma última pergunta. Se o senhor, como jurista, comparar o nível quantitativo e qualitativo das denúncias de corrupção no governo Dilma Rousseff, no governo Lula, que estão chegando aí a conhecimento ao público pela Operação Lava Jato,
com as denúncias de corrupção que existiam na época do governo Collor e que levou a sofrer o impeachment. Como é que o senhor faz a comparação? Hoje nós estamos numa situação ainda pior, em metástase de corrupção por todos os cantos do governo? Sim, sem dúvida. Na verdade, vamos dizer, eram os iniciantes. O Collor o que fez? O PC Farias ficou encarregado pelo Collor de fazer os grandes contratos da administração. Ele chegava para fazer um contrato e disse, olha, nós fazemos esse contrato, um banco que tem um cartão de crédito que tem a bandeira da Caixa Econômica, por exemplo. Tudo bem, nós assinamos o contrato, mas eu quero X na conta do orfanato Santa Terezinha, conta fantasma. Dessa conta do orfanato Santa Terezinha, isso passava para as contas fantasmas no Banco Rural. No Banco Rural havia contas fantasmas. Famigerado Banco Rural. Conta Rural. Que lá havia 5 contas fantasmas que eram administradas por uma das suas secretárias, Rosinete. Mas era tão bizonho, longe dos mecanismos financeiros do mensalão e do petrolão. Era o seguinte, a ficha cadastral dessas contas fantasmas foi feita à mão por Rosinete. Então, as fichas cadastrais tinham a mesma letra, de 5 nomes fantasmas. Aí Rosinete o que fazia? Pegava parte desse dinheiro e colocava na conta da secretária particular do presidente, chamada Ana. E ela pagava as contas da Casa da Dinda, que não era só o problema do Fiat e Elba, era toda a reforma da Casa da Dinda. Que o Collor disse que aquilo era para a segurança dele. Toda essa reforma foi paga com dinheiro que vinha do PC Farias através de contas fantasmas. Ou seja, é uma coisa bizonha. Primária. Hoje não, hoje é toda uma arquitetura financeira, um jogo. Ou seja, são as grandes empreiteiras que negociam com diretores das estatais indicados por líderes políticos, que ganham obras com sobrepreço e tem que deixar o pedágio, e esse dinheiro volta para a classe política, era do executivo, e volta para comprar o executivo, para o executivo comprar a classe política, para ter maioria parlamentar, uma maioria enlameada pela compra de consciências. Então esse dinheiro faz um círculo que chamaria de um círculo pernicioso. Sai do Estado para voltar para a classe política na forma de propina, para que o executivo tenha uma maioria parlamentar. Bom, ou os partidos políticos tenham dinheiro para a campanha. Se ficássemos só na compra da refinaria de Pasadena, ela foi comprada por 45 milhões pelo grupo da Bélgica, Astra Oil, e vendido no mesmo ano por 1 bilhão e 200 milhões para a Petrobras. Mas, professor, nós poderíamos ficar aqui aproveitando aqui a sua experiência por muito tempo, mas temos aqui o horário do programa, infelizmente. Eu quero aqui agradecer a sua atenção. Como você já sabe, aqui no programa Discussão Nacional, os temas não são debatidos superficialmente. Nós entramos com profundidade nos assuntos. Depois, a convicção, a consciência e a escolha é sua. Tivemos a honra de receber hoje o jurista, professor Miguel Reale Júnior. Até o próximo Discussão Nacional.